tá bom? Vamos aí à palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia na carta do apóstolo São Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo de número 5, Efésios 5, versículo 3 ao 7, diz assim: mas a imundícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós. Eu estou lendo o Evangelho, tá, irmãos? Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Viu? Essas coisas não convém. A gente tem que saber, nós temos que sabermos que há coisas que não convêm a santos. Quem são os santos? A Maria, São Jorge. Não é esses que são santos. Santo é aqueles que o Senhor santificou. O Senhor te santificou, você que está me ouvindo, você se tornou um santo. Então ele diz aqui, ó, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Versículo de número 5. Sabei, pois isto, que nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Senhor Jesus, obrigado pela tua ordem, pela tua palavra. Obrigado pelo apóstolo Paulo que o Senhor levantou para instruir a sua igreja, os gentios, aqueles que foram enxertados na oliveira por causa da eleição e da predestinação daqueles que o Senhor chamou, perdoou, justificou e glorificou. Nós te agradecemos por essa palavra que vai cair no coração daqueles que são separados para viver esta graça que chamamos dos remanescentes da graça de Deus. Eu oro em nome de Jesus e os santificados em Cristo Jesus digam todos amém, amém e amém. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Família de Deus, você que está aí pela rádio, pelos aplicativos, pelo Facebook, vai me ver depois pelo YouTube. Essa mensagem vai para o YouTube, meu irmão cooperador, meu amigo, tem feito esse trabalho maravilhoso, esse trabalho de mídia, de Facebook, YouTube, é feito pelo irmão Marcos, pela irmã Silvia, são esses dois que têm feito esse trabalho de divulgação, né? No nosso... Tudo isso que você vê aí no Facebook, olha, o pastor botou mensagem, não é o pastor que escreveu, é o nosso irmão que faz tudo isso lá com a minha autorização, né? Ele não faz por ele fazer, ele faz tudo que ele faz ali no Facebook tem a minha autorização, tá? Então, deixa eu agora voltar aqui para nossa mensagem. Vida ou morte? Escolha. Uma das piores coisas da vida de alguém que se torna adulto, vou repetir, uma das piores coisas na vida de alguém que se torna adulto, porque as pessoas pensam que ser adulto é fazer 18 anos. Ser adulto não é fazer 18 anos, garotada. Ser adulto é saber escolher. Então, a coisa mais difícil para alguém que se torna um adulto é fazer escolha. Escolher coisa entre uma e outra. É muito difícil. E várias vezes, nessa maratona das escolhas, porque a nossa carne, ela gosta muito de escolher aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe dá satisfação, aquilo que enche o nosso ego. Então, isto, rapidamente, a nossa carne já tem definida a coisa que ela vai decidir, que ela vai escolher. Então, por isso que é importante você e eu sermos guiados pelo Espírito. Paulo chegou a dizer aos Gálatas
5,16, aqueles que são guiados pelo Espírito não vão satisfazer as concupiscências da carne. Então, o que eu acabei de ler aqui, no versículo 4, nem conversações, Efésios 4, 5, 4, nem conversações torpes. Paulo disse lá em Efésios 4, 29, é o texto que nós estamos usando nessas mensagens, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então aqui, Paulo volta a exclamar sobre isto. Ele diz, nem conversações torpes. Então ele começa a enumerar algumas coisas, nem palavras vãs, nem chocarrices, ou coisas essas inconvenientes. Então tem gente que tem uma língua inconveniente, chateia o ambiente, destrói a atmosfera do ambiente, quebra com a comunhão, né? Quebra com a alegria. Tem gente que é giló puro. Tem gente que é giló puro, crente giló. Ah, meu Deus do céu. É horrível, irmão. Tem até um tempo que eu não como giló, nunca mais nem vi giló. Acho que só eu que comia, ninguém mais cozinha giló. Então, tem gente que é giló, sabe? Mas não é porque a pessoa quer ser giló, porque o meio que ela viveu, o meio de amargura. Por isso que ele fala, longe de vós, está lá aqui no capítulo 4, de Efésios, ele diz aqui, versículo 31, ele diz, longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia, assim como toda malícia. Então, Paulo nos orienta a abandonar essas coisas. E ele, no capítulo 5, diz que é por essas coisas, está aqui no versículo 6, ninguém nos engane com palavras, porque é por estas coisas, capítulo 5, verso 6, é por estas coisas. Qual coisa? Essas coisas que nós deixamos escorregar da nossa língua, da nossa boca, não é que ela saiu sem querer, irmão. O problema não tem nada de sem querer, o problema, ela sai porque ela está aqui. O ambiente que você vive, o ambiente que você frequenta, as coisas que você ouve o dia inteiro, as pessoas que ficam ao seu lado, as músicas, os programas, sabe, os filmes, tudo que você vê, que você ouve, ele enche a tua mente e tudo que está aqui dentro da mente vai explodir por esse órgão chamado língua. Então, nós, como povo de Deus, Paulo fala aqui no capítulo 5, versos 3, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Não convém a santos. Algumas coisas, irmãos, Paulo chega a dizer aos Coríntios, isto me é lícito, mas não me convém, porque eu sou separado. A palavra santo não é que nós somos bonzinhos, ele virou bonzinho, agora é um santinho, sabe? Que a gente somos acusados pelo mundo dessas coisas, né? Eu, principalmente, que eu fui da pá virada, todo mundo me conheceu drogado, doidão, roubando, sabe? Prejudicando as pessoas. Agora ele é santinho. Agora ele é santinho. Lá. Não, agora eu fui separado para Deus. Agora eu estou separado por Deus, não é que eu seja santinho. Deus só me separou. Deus me separou para Ele, para fazer o trabalho, de levar a verdade às pessoas. Qual é a função da igreja? Levar a palavra, levar o evangelho, avisar as pessoas, Jesus está voltando, olha os sinais, olha os tremores de terra, olha os alagamentos, olha a estrutura, tudo sendo abalado. Preste atenção nos sinais, abençoado. Preste atenção, tudo que está escrito vai se cumprir. Então você que está aí pela rádio,
você que está aí pelo aplicativo, você que está aí pelo Facebook, você que vai me ouvir aí está me ouvindo aí pelo YouTube, vai me ouvir pela manhã, tarde, à noite, na madrugada, pelas rádios, pelos aplicativos, qualquer hora que você ouvir, é a hora que o Espírito do Senhor vai falar ao teu coração. Então, deixa eu ir agora para metade da mensagem. Metade da mensagem. Então, o tema de hoje é: a morte e a vida estão no poder da minha língua. Escolha. A morte e a vida estão no poder da... Morte é vida ou morte? Né? Vida ou morte? Escolha. Eu disse, é muito difícil escolher. Ainda mais quando a nossa mente vive atormentada com várias coisas mundanas, com várias informações, com pessoas perversas que a gente tem que lidar, às vezes no trabalho, às vezes na escola, às vezes até na igreja, até na congregação. Tem gente perversa, o diabo tem gente infiltrada dele em todos os lugares. Tinham lá, Jesus tinha 12, um deles era do diabo, irmão. Você entende? Então, o diabo tem sempre os deles infiltrados. Tem na igreja, tem na família, tem em todo lugar, irmão. Todo lugar. Na parentela, todo lugar ele tem os seus infiltrados. Agora, vamos aí para a metade da mensagem, para a outra segunda metade da mensagem. Eu estava fazendo uma leitura aqui do Antigo Testamento. Eu também leio o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não é do diabo, não. Se fosse do diabo, Paulo não citava várias passagens do Antigo Testamento, tá bom? Pode ficar tranquilo, não precisa rasgar o Antigo Testamento, não. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Nem o livro de Apocalipse, que também não é do diabo, não, tá bom? Então diz assim, em Deuteronômio capítulo 30, olha aqui, Deuteronômio 30, versículo de número 15. Eu achei isso aqui muito... Ele dá a oportunidade de eu escolher. Ele dá a oportunidade de eu escolher. Olha aqui, o que diz aqui no Antigo Testamento? Deuteronômio 30, 15 ao versículo 20. 5 versículos. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Então Deus está falando para o povo, porque ele estava falando de algo que é terrível, que é sobre idolatria. Então, aí como é que ele começa? Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Olha como é que Deus sempre nos dá o direito de escolher se eu vou usar a minha boca para falar bobagem, para falar morte e mal, ou para falar vida e bem. Então, ele te dá a oportunidade. Olha aqui. Se guardares, versículo 16, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus e andes nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra qual passas para possuí-la. Então ele está dando uma condição de sucesso. Mas ele manda escolher. Escolhe a vida e o bem, escolhe a morte e o mal. Ou seja, qual é o tipo de palavra que você vai querer ficar falando durante o teu dia? Vida e bem, ou morte e mal. Vamos lá, vamos continuar aqui a leitura. Versículo 17. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos a te inclinares a outros deuses e os servires. Isso aqui, eu trouxe uma série, 4 mensagens sobre idolatria, irmão, que a idolatria é terrível, irmão. Deus abomina. Se é algo que Deus mais abomina nessa terra, é o chamada idolatria. Idolatria não é somente ter uma imagem, porque muitos
crentes, cristão não, crentes pensam que ser idólatra é apenas ter uma imagem em casa. O crente pensa isso, o cristão sabe que ser idólatra é mais do que ter uma imagem. Você pode ser um idólatra pelo teu dinheiro. Jesus falou, ninguém pode servir a dois senhores. Então ele chamou o dinheiro de um Deus, de alguém que pode dominar. Então isso também é idolatria. Amor excessivo por coisas, por pessoas. Ah, eu amo meu filho, ah, meu Deus, meu filho, ah, meu filho. Oh, veneração pelo meu filho, minha filha, veneração. Isto é pecado. Filhos foram feitos para serem cuidados e soltá-los como águia. Você não criou rolinha, você não criou galinha, você não põe no mundo pinto, você põe no mundo águia. Águias têm que voar. Águias têm que voar. Não tem que idolatrar filhinho, não tem que idolatrar netinha, não tem que idolatrar netinho. Netinho, filhinho, mamãe, sabe? E dinheiro não é mais importante do que o teu Deus. Isto é idolatria. São coisas que a gente, os crentes, os crentes, mete o pé em cima dos católicos, dizendo eles são idólatras, Deus odeia eles, Deus é contra eles. Deus não odeia ninguém. Deus odeia as práticas. Deus não é ódio, Deus é amor. Deus odeia as práticas. Deus não odeia o homossexual, ele odeia a prática homossexualismo. Deus não odeia a lésbica, Deus odeia o lesbianismo. Deus não odeia o cachaceiro, Deus odeia o vício da cachaça, porque vai destruir aquela pessoa, o cigarro. Então, tudo isso são colocados como deuses, estão colocados como ídolos na nossa vida, que está conotado também como algo prejudicial a alguém que serve a Deus. Olha o que ele vai dizer. 17. Deuteronômio 30, 17. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido a te inclinares a outros deuses. Então, às vezes, nós somos seduzidos. Ficamos numa idolatria com coisas, com carro, com casa, com pessoas, com bens. Somos seduzidos. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, aquele apego, sabe? Aquela coisa louca, chega a ser doentia. E a pessoa não percebe que isso tudo vai estar gerando algo horrível. Se você não quer acreditar nisso, você está me ouvindo pela rádio, continue a fazer o que você quiser. Esqueça que você ouviu isso, tá bom? Deus falou, mas não é para você. Tá, deixa para lá. Deus não é para você, não é para mim, não é para ninguém, não é para o vento. O vento vai plantar e o vento que vai colher. Deixa eu ver. Então, versículo 18. Então, hoje te declaro que certamente perecerás e não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passar o Jordão para possuir. E isso aconteceu porque eles se meteram com idolatria, eles não ficaram na terra, eles foram expulsos. Até os dias de hoje, os judeus são expulsos da terra. O que é a guerra lá na Palestina? O que é aquilo ali? Qual é a intenção deles? Expulsar quem? Quem é o povo odiado? O povo podre? O povo, sabe, amaldiçoado pelos outros? Eles, os judeus, até hoje. Até hoje eles são perseguidos, cada vez eles querem expulsar, querem colocar eles, pudessem matar todos, matam todos, olha só. Se eles puderem, os inimigos de Israel, se eles puderem queimar todos, eles queimariam, mas não pode, né? É o povo escolhido de Deus, não pode. Versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Aqui que está o problema do homem. É na hora de escolher, porque culpamos o diabo pelas nossas derrotas, culpamos o pai, culpamos a mãe, culpamos
o governo, culpamos o vizinho, culpamos o professor, culpamos a falta de amor, não tive amor, culpamos as debilidades dos nossos pais. Então, o ser humano não quer escolher, então ele não quer decidir, ele não quer tomar decisão, porque ele não quer escolher, ele quer ser sempre. Se nós pudéssemos, seríamos sempre crianças. Deixaríamos sempre uma mãe escolher, vai comer banana, vai comer laranja, vai comer papinha, vai comer sei o quê. Então, a criança, ela não escolhe, ela dá, a pessoa escolhe para ela. Mas só que a gente chega a uma condição de adulto e nós temos que aprender a escolher. Aqui Deus está dando a oportunidade para Israel escolher bem. Ele diz, os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti. Ele está falando que pus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Então, eu peço ao Senhor que você escolha a falar em linha com o céu. Nós não vivemos por aquilo que vemos. Nós não vivemos por aquilo que ouvimos. Nós não somos o que os homens dizem que somos. Nós somos aquilo que Deus diz que somos. Aquilo que Deus diz que somos está aqui na palavra dele. Não convém a santos. Então, ele me chama de santo. Se algumas expressões ridículas que às vezes a gente solta não me convém, então eu vou eliminar da minha vida. Eu quero desfrutar da terra que o Senhor está me dando. Quero desfrutar de uma prosperidade. Quero desfrutar de um ambiente de paz na minha casa. Quero desfrutar de saúde. Poucos cristãos têm saúde. Você vê o mundo só vive em festa. As pessoas que não conhecem a Deus só vivem festejando. Tudo bem, estão bêbados, estão nas suas casas, nas ruas, nos botecos, eles estão lá vivendo a vida deles. Quase você não vê a maior quantidade de murmuradores estão dentro das congregações, chamados os crentes. Os crentes são murmuradores, não são os cristãos. Os cristãos, eles respondem quando as coisas não estão se encontrando. Nós esperamos em Deus, confessando a palavra, não deixamos a morte sair pela nossa boca. Sabe por que eu não deixo a morte sair pela minha boca? Porque eu não sou um sepulcro aberto, irmão. Lá em Romanos 3, Paulo diz que a boca eles têm como um sepulcro. Você sabe que é um sepulcro, um cadáver dentro daquele sepulcro aberto, aquela fedor de podre. Então, tem gente que a boca só sai podridão. Isso está em Romanos capítulo 3, do versículo 10 ao 18. Leia o que Paulo falou sobre a boca do homem que não tem Deus. Eu preguei essa mensagem semana passada. A boca do homem que não tem Deus. Não convém a santos. Não convém a santos. Então não vem com essa, foi sem querer que saiu. Não foi nada sem querer. Se você solta a palavrão que você vive só escutando ou falando na sua casa. Se você fala a palavra de morte, o que você já decorou essas palavras estão entranhadas na tua mente. Então você tem que lutar. Todos os dias você tem que lutar, não é contra o diabo, porque o diabo Jesus já venceu. Você tem que lutar contra os teus desejos malignos. Eu tenho que lutar contra os meus desejos. A concupiscência, a vontade que eu tenho de xingar, a vontade que eu tenho de gritar, a vontade que eu tenho de mandar uns para aquele canto. Eu tenho também, irmãos. Tu pensas que eu escuto tanta coisa, dá vontade de só orar? Você pensa? Eu penso de vontade de falar um monte de coisa, irmão. Mas não convém ao santo. Não convém àqueles que o Senhor separou. Então, escolher, ele sempre nos dá o direito de escolher. Jesus falou isso aqui. Essa passagem de Deuteronômio é muito linda. Jesus falou aqui em Mateus 7, olha aqui, ó. Mateus 7, 13. Olha o que ele fala aqui. Entrai pela porta estreita. Olha Jesus dando a dica. Entre. Qual porta? Entre pela porta estreita. Olha, escolha o bem para que você viva ou escolha o mal para que você morra. Olha ele induzindo, olha ele sinalizando o caminho. Ele sempre
sinalizou o caminho, irmão. Ele sempre vai sinalizar o caminho exatamente agora. Você que está pela rádio, você que está pelo aplicativo, você que está pelo Facebook, pelo YouTube, pelas nossas redes, Instagram, você está sendo sinalizado pelo Espírito a escolher e a fazer segundo está escrito. E o que ele falou lá em Deuteronômio? Se fizer o que está escrito, você vai construir a terra que eu te dei, mas se não fizer, vocês vão peregrinar, vocês vão ficar jogados para cá, jogados para lá, jogados para cá, jogados para lá, jogados para cá, jogados para lá. Então ele diz, Mateus 7, 13, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Então, falar besteira, são muitos abençoados. Usar a palavra de morte, são muitos. Então, você pode ter uma casa que as pessoas só falam a palavra de morte e você está sendo contaminado, você está sendo contagiado por esse ambiente. Está na hora, escute o que o Espírito está falando. Abraão só prosperou quando Deus falou para ele, Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mas a gente gosta muito de parentela, irmão. Porque na parentela tem aquele churrasquinho, na parentela tem a festa genuína, na parentela tem o aniversário de um, de outro, tem aquelas festinhas pagãs. A parentela, irmão, parece que nos agrada a carne, é claro que nos agrada, mas Abraão só foi o que foi quando ele saiu da parentela. A besteira que Abraão fez quando ele saiu foi uma só, ter carregado um parente junto com ele. No dia que Deus falou, sai da tua parentela, ele vem, arrasta o sobrinho, tal de Ló. Aí você acompanha a história, quem foi o problema na vida de Abraão? A parentela. Então, ele só teve sossego quando Ló foi para um lado e ele foi para o outro. Então, você vê, tem gente que gosta, sabe? Gosta de ambiente pesado, gosta de ambiente de cachaça, de xingamento, de bruxaria, sabe? De zombaria, de chocarrice. Aquilo que Paulo falou, não convém a santos, tem gente que gosta desse ambiente. Aí depois, quer fazer orações e quer ouvir respostas sim de Deus. Da mesma fonte, ele falou, não pode jogar. Ele falou, não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Escolha reclamar ou você escolhe agradecer. Tá? Escolha reclamar, mas é seu, não é meu. Eu estou aqui como um homem enviado por Deus para alertar. O que fez os homens de Deus desde o começo? A não ser alertar. Qual é o poder que teve Moisés de impedir alguma coisa? Nenhum. Qual o poder que teve o apóstolo Paulo de impedir algum acontecimento na vida de alguém? Nenhum. O nosso poder está nas nossas palavras lidas, ditas pelo apóstolo Paulo, ditas pelos profetas, ditas pelos homens de Deus. Então, eu deixo aqui essa palavra. A morte e a vida. A porta, escolhe. Ele vai dizer, entrai pela porta. Entra pela porta estreita. Mas é verdade, pastor. Tem que parar com esse negócio de palavrão. Tem que parar de ficar falando besteira. Tem que parar de murmurar. Tem gente que pensa assim, eu não falo mais palavrão. É palavrão, não falo mais palavrão. Não xingo mais ninguém, então a minha boca está sadia. Não está. Não é só o fato de você não falar palavrão que ela está sadia. Não, pastor, não. Se você é um murmurador, um reclamador, alguém que só vive a se queixar sempre. Claro que todos nós às vezes nos queixamos, mas sempre. Não conseguimos passar um dia. Olha, eu vou te dar uma ideia boa. Se você conseguir passar um dia sem reclamar, você vai perder toda essa prática de murmurar. Aí você vai vencer mais um dia. É como um vício. Da maconha, do cigarro, você vence um dia de cada vez. Então comece a partir de hoje, desta noite. Você vai se deitar e você não vai reclamar. Você não vai reclamar do calor, você não vai reclamar do vizinho, você não vai reclamar do barulho, você não vai reclamar
sabe, da chuva, você não vai reclamar do sol, você não vai reclamar do vento, você não vai reclamar do silêncio, você não vai reclamar, porque se eu escolher reclamar, eu não vou ser um homem agradecido, grato. Vou viver a minha vida sempre a reclamar. E eu vou estar trazendo palavras que não convêm a santos. Senhor Jesus, obrigado por esses minutos abençoados que o Senhor preparou de antemão. Eu estou aqui executando, Senhor, exatamente do mesmo jeito que o Senhor assim determinou. Eu oro pelo teu povo que ficou até o fim, porque aqueles que não querem nada não ficam até o fim. Eles pulam fora para viverem as suas vidinhas de derrotas e de rastros e de mendicância. Mas aqueles que são perseverantes na palavra e são chamados a atenção pelo Espírito, eles ficam firmes e reagem positivamente, dizem: eu não vou mais murmurar, eu vou adorar. Eu não vou mais reclamar, eu vou ser grato a Deus por aquilo que eu já tenho. Eu tenho meu cantinho, eu tenho minha esposa, tenho minha casa, tenho uma caminha para dormir, tenho um ventiladorzinho para soprar em cima de mim, tenho uma roupa para vestir. Então eu vou agradecer ao meu bom Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.